Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Outubro acabando, Enem chegando. Aproveitando isso, nós vamos comentar hoje uma questão da prova mais recente do Enem, da parte de linguagens e códigos. Uma questão que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução. A grande vantagem tem o candidato que sacar primeiro o gabarito, porque esse candidato vai ter mais tempo para fazer o resto da prova, que inclui a redação. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2022, o complexo de falar difícil. O que importa realmente é o que o detentor ou a detentora do notável saber jurídico saiba quando e como deve fazer uso desse português versão 2.0. Até porque não tem necessidade de alguém entrar numa padaria de manhã com aquela cara de sono falando o seguinte: por obséquio, Vossa Senhoria teria a hipotética possibilidade de estabelecer com minha pessoa uma relação de compra e venda mediante as imposições dos códigos civil e do consumidor, para que seja possível a obtenção de 10 pãezinhos em temperatura estável, para que a relação pecuniária no valor de R$5 seja plenamente legítima e capaz de saciar a minha fome matinal? O problema é que temos uma cultura de valorizar quem demonstra ser inteligente ao invés de valorizar quem é. Pela nossa lógica, todo mundo que fala difícil tende a ser mais inteligente do que quem valoriza o simples. E 99,9% das pessoas que estivessem na padaria iriam ficar boquiabertas se alguém fizesse uso das palavras que eu disse acima em plenas 7 horas da manhã, em vez de dizer: bom dia, o senhor poderia me vender R$5 de pão francês? Agora entramos na parte interessante. O que realmente é falar difícil? Simplesmente fazer uso de palavras que a maioria não faz ideia do que seja. É um ato de falar difícil? Eu penso que não, mas é assim que muita gente age. Falar difícil é fazer uso do simples, mas com coerência e coesão. Deixar tudo amarradinho, gramaticamente falando. Falar difícil pode fazer alguém parecer inteligente, mas não por muito tempo. É claro que em alguns momentos, na verdade, vários não temos como fugir do português rebuscado, do juridiquês propriamente dito, como no caso de documentos jurídicos, entre outros. No artigo de opinião, ao fazer uso de uma fala rebuscada, no exemplo da compra do pão, o autor evidencia a importância de ou da A. Se ter um notável saber jurídico. B. Valorização da inteligência do falante. C. Falar difícil para demonstrar inteligência. D. Coesão e da coerência em documentos jurídicos. E. Adequação da linguagem à situação de comunicação. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. A pergunta do enunciado é: ao fazer uso de uma fala rebuscada, no exemplo da compra do pão, o autor evidencia a importância de que? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o nosso método, o candidato está fazendo uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí você chega nessa questão e lê o texto. Depois de ler o texto pela primeira vez, já temos uma certa noção do que o texto trata. E vamos, inevitavelmente, ler as alternativas na ordem em que elas aparecem na questão. E só vamos encontrar uma alternativa que pareça, pelo menos, responder a pergunta do enunciado exatamente na última alternativa. Bem, como eu não canso de falar nessas videoaulas,
Por mais que uma questão pareça ou até seja fácil, isso não quer dizer que o candidato possa se deixar levar pela pressa. Depois de nós lermos o texto pela primeira vez, a alternativa E já parece ser a única que de fato funciona como resposta à pergunta do enunciado. Então, o que nós sugerimos nesse caso é que marquem uma pequena seta ao lado dessa alternativa que nós julgamos ser o gabarito. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo essa questão. Quem quiser pode dar uma pausa para reler o primeiro parágrafo e reparar que o trecho que nós estamos destacando em vermelho é o único momento, no fim das contas, do texto inteiro em que se faz o uso de uma fala rebuscada para uma compra de pão. Esse trecho visivelmente está em sentido irônico, porque se refere a uma fala rebuscada demais para se falar com um atendente de padaria. Por enquanto, o que o texto está mostrando é a importância de um jurista, ou como diz o próprio texto, o detentor de um notável saber jurídico, perceber se a ocasião pede ou não o uso de uma fala rebuscada. Fala essa que o próprio texto chama de português versão 2.0. A compra do pão é usada como exemplo de uma ocasião em que esse tipo de linguagem não é adequada. Agora vamos passar para os outros dois parágrafos. Reparem que o texto continua mostrando a importância de se saber qual linguagem deve ser usada em cada contexto. Isso conduz a alternativa E à condição de gabarito da questão. Essa alternativa diz, em outras palavras, tudo o que eu comentei sobre o texto até aqui. Das alternativas incorretas, a alternativa B não funciona como resposta à pergunta do enunciado. A alternativa C comete o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. E as alternativas A e D cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Vamos comentar o erro da alternativa B. Vejam que a pergunta do enunciado se refere ao ato de se comprar pão usando uma fala rebuscada. O único momento em que isso acontece no texto é esse que nós estamos destacando em vermelho agora. Então, pelo menos por enquanto, esse ato não dá importância à inteligência do falante. Até porque ele está falando de uma forma inteiramente inadequada ao comprar pão. Como a pergunta do enunciado fala. E a partir do segundo parágrafo, o que o texto fala sobre a fala durante o ato de se comprar pão é basicamente isso que nós estamos destacando agora em vermelho. Temos aí a fala adequada para a referida ocasião, diferente da fala rebuscada referida pela alternativa. E o terceiro parágrafo não menciona em momento algum o ato de se comprar pão. Com base nisso, não tem nada a ver dizer que o texto evidencia a importância de se valorizar a inteligência do falante. Sobre a alternativa A, reparem que no primeiro parágrafo, quem quiser pode dar uma pausa para perceber que essa ideia em momento nenhum é mencionada. Importância do saber jurídico. Agora os outros dois parágrafos. Reparem que em momento nenhum aparece essa ideia de importância do notável saber jurídico referido pela alternativa A. Sobre a alternativa D, pelo menos até agora, essa ideia de coesão e coerência nos documentos jurídicos não aparece. Vejam então agora os outros dois parágrafos. Essa ideia continua ausente. O mais próximo que aparece é esse trecho que nós estamos destacando agora em vermelho. Reparem que o que está sendo dito é sobre coesão e coerência no uso da fala simples, não em documentos jurídicos. Sobre documentos jurídicos, o que está sendo dito é que são um caso em que o português rebuscado é exigido.
o que nos leva a crer ser impossível se responder à pergunta do enunciado com isso. E a alternativa C é a mais absurda de todas. No primeiro parágrafo, como vocês podem ver, está completamente ausente essa ideia de valorização da inteligência do falante. A parte destacada agora em vermelho se refere a uma fala numa ocasião em que não há qualquer demonstração de inteligência. De certa forma, pelo contrário. Até que ponto alguém que usa uma fala rebuscada para comprar pão pode ser visto como uma pessoa inteligente? E nos parágrafos seguintes, como nós já mostramos, o momento em que se refere a uma compra de pães é esse que nós estamos destacando agora em vermelho. Como nós já dissemos, nós não temos aí uma fala rebuscada, como diz a pergunta do enunciado. Ou seja, o ato de comprar pão é referido pelo texto a fim de mostrar a importância de não se falar difícil para demonstrar inteligência, e sim de falar simples, de forma não rebuscada, para favorecer a ocasião. Então a alternativa E é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, essa é uma questão de fácil resolução. O ideal é que o candidato saque o gabarito o quanto antes, para poder economizar tempo. Tudo que eu comentei pode até ter demorado, mas na verdade pode ser percebido depois da primeira leitura. Assim sendo, o candidato pode sacar o gabarito quanto antes, sem demandar muito tempo. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ao concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nos agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.